Ó, lambreta no espacial. E ó, e não teve lambreta da última vez, do último dia da lambreta. Isso é muito doido. Mas ó, hoje é dia de lambreta. Vamos falar de lendas. Existem muitas lendas, né, que povoam a cidade e que fazem com que a gente tenha ideias muito loucas, medos de infância, traumas, tudo baseado nessas lendas que a gente ouve quando é criança. Cara, tinha muitas lendas. Eu lembro que no meu bairro, quando eu era criança, tinha muitas lendas. Tinha umas lendas muito massa. Todo mundo tinha medo pra porra. Todo mundo, os coroas chegavam, contavam essas histórias pra gente. E a gente ficava aterrorizado. Geralmente eram lendas que faziam com que a gente não saísse de noite, né? Ou então que ensinassem lições pra gente. Uma que era até engraçado, o cara sorri demais. Um amigo meu que falou: Jumentinho da Tabuada. Olha a lenda do Jumentinho da Tabuada. Essa lenda diz o seguinte: se o Jumentinho da Tabuada te encontrar de madrugada na rua, ele vai te perguntar as contas lá. E tem que responder certinho, porque se tu responder errado, ele te leva. Cara, olha a lenda. A lenda do Jumentinho da Tabuada. Cara, e os guris ficavam aterrorizados, pô. Alguns, tipo, eu estudava pra caramba, eu gostava de estudar, né? Então, essa parte de tabuada, de conta, era de boa. Eu ficava com medo dele perguntar aquelas tabuadas que na época pra mim era mais difícil, né? Que era tipo 7, 8. Aí ficava, putz, cara, se ela me perguntar e eu não souber e tal, não pode me levar. Mas eu ficava quase que assim, naquele meio termo, né? Mas tinha uma galera que não gostava de matemática de jeito nenhum e ficava naquela: e se eu for pego pelo Jumentinho da Tabuada, já era, vai me levar. E tinha a galera ficava com muito medo. Essa é uma das mais engraçadas da época também, né? Que a galera falava. Aí tinha uma também que era a lenda dos vira-bicho. Pessoas tipo lobisomem, mas só que não viravam um lobo, viravam outras criaturas. Tinha um cara que morava lá perto, lá no bairro vizinho, que disse que tinha um período de lua cheia, mas não era toda lua cheia. Era algumas luas cheias que ele se transformava em cachorro. E esse período que ele se transformava em cachorro, diz que quando ele mordia a pessoa também ia virar bicho. Aí a galera ficava naquela, não sabia qual era a lua cheia. E sempre que era lua cheia, a galera ficava com medo, porque ele poderia aparecer e morder alguém. Diz que se ele lambesse a pessoa, lambesse a mão, a perna da pessoa, também se transformaria num bicho, sempre nessas luas cheias doidas aí. Então a galera ficava aterrorizada de sair de casa por causa disso. Cara, e sei lá, nunca vimos isso, nunca presenciamos um negócio desse. Então a gente ficava naquela: cara, a gente não vai sair, que a gente não sabe, nunca viu. E criança, criatividade aguçada, não tinha como saber. Então essas lendas aí foram as mais fortes, pelo menos na minha época, né? Tinha também a mula sem cabeça, mas só que a mula sem cabeça era mais sair de noite e ir pra
para algum lugar que tenha floresta, que tenha mato. Então essa era um pouquinho mais difícil, que tinham matas mais perto, né, naquela época. Não tinha tanta cidade, tantos bairros, mas a gente já evitava, né? A gente ia pouco nessa região, principalmente à noite, né? Mais difícil da gente ir. Aí tinha essa lenda da mula sem cabeça também. E só que o da mula sem cabeça, ele dizia que ela queimava a pessoa e tal, com a chama que tem na cabeça, e ficava só as cinzas. Então quando a pessoa encontrava um monte de cinza no meio do mato, ó as ideias, poderia ser uma pessoa que foi queimada pela mula sem cabeça. E sei lá, não faz muito sentido, porque às vezes as pessoas vão acampar, né, sei lá, vão caçar no mato e faz aquela fogueirinha e fica as cinzas realmente no meio do mato. E quando a galera olhava isso, ficava: ixi, tem uma mula sem cabeça aqui, não sei o que. E a ideia da mula sem cabeça, né, vem do folclore. Tem toda uma história em cima dela, que ela é uma história mais fundamentada, né, assim, fundamentada no folclore. Então essa lenda, ela tem toda uma história. Ela, tipo, eu não sei se são 2 ou são 3 vertentes. A vertente que eu lembro, que eu conheço, eu vou tentar lembrar as 2, mas a vertente principal que eu conheço é o seguinte: quando uma mulher se apaixona por um padre e eles ficam, a mulher se torna mula sem cabeça. Aí, para ela se destransformar da mula sem cabeça, esse padre, o qual ela está apaixonada, junto com ele tem que fazer, parece que 7 ou são 14 missas, oferecendo a ela. Aí ela destransforma e tal. Cara, é bem folclórico mesmo, bem mítico. Então tem essa questão de ter uma história bem fundamentada, né? Essas lendas mais conhecidas, elas têm uma história toda contextualizada e tal. A outra versão, eu não tô lembrando muito bem. A outra versão da mula sem cabeça, eu acho que eu não vou lembrar agora. Mas eu sei que tem outra questão também, que tem a ver também com tentar burlar a religiosidade e tal. Tem a ver com pecado, essas coisas. E eu não lembro. Eu sei que essa outra, se a mulher tiver um caso com o padre e tal, e o padre gosta dela e ela gosta do padre, aí rola esse negócio e ela se transforma na mula sem cabeça. E se ele não fizer essas missas aí, acho que são 7 ou 14, não sei, não tenho certeza, ela fica pra sempre uma mula sem cabeça. É muito louco. Aí tem a lenda do Saci também, mas só que a do Saci, ela como ela é bem conhecida também, a galera fica naquele negócio de botar a culpa na lenda. Caso tu perca alguma coisa e não consiga achar de jeito nenhum, aí bota a culpa no Saci. Foi o Saci que pegou e escondeu e tal. Então o Saci pegou e levou embora. Então essa do Saci, acho que todo mundo conhece, né?
Só que tem uma contextualização de como ele se tornou saci, né? Contextualização é mais ou menos o seguinte: existia um negro, né, que era escravo, e o chefe dele, o senhor lá do engenho, que ele morava, engenho, sei lá, da casa, não sei, a pessoa que era dono dele, né, tava vendo que ele não tava querendo fazer as coisas mais. Então ele decidiu fazer o seguinte: ele colocou um tronco e amarrou a perna do saci. A perna do saci não, a perna desse negro que era escravo lá. Aí disse pra ele: ó, já que tu não quer trabalhar pra mim, se tu quiser ser livre, te solta daí e te vira. E o que aconteceu? Esse escravo tentou sair a todo custo, né, de lá desse tronco e tal, mas só que ele tava com a perna amarrada e ele não tava conseguindo sair de jeito nenhum. E o que aconteceu? Ele quebrou uma frespa ali do tronco e arrancou a perna dele. Aí depois que ele arrancou a perna dele, ele conseguiu fugir pro mato, pulando numa perna só, né? Só como ele não tinha aqueles conhecimentos médicos e tal, que hoje em dia a gente tem, poderia estancar o sangue, sei lá, dar um jeito, ele só foi embora dentro do mato e tal. E como ele perdeu muito sangue, diz que ele acabou morrendo, né, no meio da mata. E quando ele morreu dentro da mata, diz que a alma dele ficou presa na mata, e esse espírito dele lá ficava vagando pelas florestas e se tornou o saci, porque ninguém conseguia... Espera aí, deixa eu pensar aqui. Não vai dar pra ultrapassar não. O espírito dele ficou preso na floresta, e quando as pessoas olhavam o espírito dele, via o espírito dele só com uma perna. Aí começaram a chamar ele de saci. E sempre que o espírito dele assustava as pessoas e tal, ele era acompanhado de um vendaval e tal. E veio aquelas lendas, aqueles poderzinhos que ele tem, né? De criar redemoinhos e tal dentro da floresta. Às vezes, quando dentro da floresta tá só o redemoinho, a pessoa já diz: ó, o saci tá passando ali e tal. Essas coisas. Que a galera tinha muito medo, que era na época que a galera saía pra caçar, né? Que a galera chama de passarinhada, né? E pegar passarinhos no meio do mato pra comer, né? Pra fazer o farofão. A curupira, pô. A galera tinha muito medo da curupira porque, tipo, se tu fosse caçar, fosse matar um passarinho ou um bicho qualquer e não fosse comer, a curupira ia te castigar e tal. Ela ia fazer alguma coisa contra ti. Aí isso deixava a galera com medo demais, porque quando a gente saía pra passarinhada, a gente não podia perder o passarinho. A gente tinha que ficar com o passarinho, tinha que pegar o passarinho e tratar para poder comer, porque senão a gente ia acabar sendo torturado ou maltratado pela curupira. Pelo menos é no nosso contexto. Então cada lugar muda um pouquinho. Cada lugar tem uma história diferente e tal, tem uma vertente diferente da curupira, porque realmente ele é o protetor da floresta, né? Então ele atacava as pessoas que derrubavam as árvores e tal, maltratava com os animais da floresta, os animais selvagens. E para nós era mais aquela questão da punição, de tu não usufruir da comida que tu
tava caçando. Caçar só por brincadeira e tal, só por diversão. E a Curupira não deixava isso. Ela queria que você fizesse essa revitalização da floresta, né? Que a floresta é sempre viva, sempre cíclica. As coisas têm que estar nascendo, morrendo e tal, mas de forma natural. Um animal não mata o outro só por matar. Um animal mata o outro para se alimentar. Então é isso que a gente pensava. Então, cara, cada lenda massa, cada lenda louca que a gente tem quando a gente tá na nossa infância, né? Deixa eu tentar lembrar de outras. Eu acho que as que eu lembro, as mais fortes, mais importantes, foram todas essas que eu falei pra vocês. Algumas são mais contextualizadas, que eu estudei um pouquinho depois e vi mais ou menos essa história deles, mas só que eu vivi também essa parada. Eu lembro muito também do Negrinho do Pastoreio, mas só que o Negrinho do Pastoreio era mais... eu tinha lido, era mais aquele negócio de estudar pra escola e tal, não sei o que. A gente não tinha muito essa lenda lá no bairro, lá na cidade, quando eu era criança. Mas essas outras que eu falei que eram lendas muito vivas, né, pô? Tinha também aquelas bolas de fogo que a galera olhava, mas isso aí a gente não sabe se é lenda mesmo ou se é um fenômeno natural que acontece que ninguém consegue explicar. Então, isso aí a gente pode chamar de lenda só por a gente não saber o resultado, a finalidade, o processo, o fenômeno. Então tinha essas bolas de fogo também que a galera via muito. Eu pessoalmente nunca vi. Uma vez eu tava sentado na porta da rua lá conversando com a galera, teve uns colegas que olharam e aí me falaram que um pouco antes de eu chegar lá onde eles estavam, eles olharam esse negócio. E deixa eu ver outras lendas que tinham. Eu acho que basicamente eram essas as lendas que existiam na minha época, na época de infância e tal, lá no meu bairro. E eu acho que é isso mesmo. E galera, vocês podem chegar e dizer aí, ó, na minha infância tinha essas lendas também, mas só que era de outro jeito. Pode comentar aí, pô, não tem onda não. Se vocês comentarem melhor, eu respondo aí e tal. Vou interagir com vocês, saber o que é que vocês estão achando aí das lambretas aí. Essa lambreta passando nas lendas, é muito massa. E, cara, essa é tô revivendo minha infância, pô, pensando aqui nessas loucuras, pô. São muitas coisas, pô, que a gente passou relacionadas a essas lendas, pô. E a maioria era só pra dar medo pra gente não fazer o que eles chamam de coisas erradas e tal. Não sair feito doido aí no mundo aprontando. Ainda mais que você sabe que criança e menino é o cão. Pois é isso aí, galera. Likeia aí, likeia. Dá o like, dislike, relike, brelike. Se inscreve, descreve. Comenta aí, pô. E rapaz, minha infância aí tinha mais não sei o que aí. Tinha o lobisomem, tinha não sei o que. Pode falar, os vampiros e tal, não sei o que. Pode falar. Podem comentar aí à vontade. Dê ideias pra outros vídeos aí e tal. Porque, cara, hoje eu comecei a gravar tardão porque eu tava aqui pensando, imaginando, falando. Mas só que eu tava falando um negócio sem direção. Então eu vi assim, rapaz, não vale a pena gravar assim, sem rumo, sem destino. Talvez valha, não sei. Ainda vou testar, vou fazer isso aí qualquer hora dessa. Eu fiz um vídeo, acho que só assim, uma aleatoriedade, mas é porque deu um bug cerebral aí muito doido. Aí eu fiz esse vídeo. Mas eu quero assuntos, eu quero falar de assuntos. Tem uns assuntos que me falaram aí pra mim desenvolver. Eu só não queria falar ele logo primeiro porque eu queria se esquenta. Eu queria
fazer o cérebro borbulhar com alguma ideia. Aí eu pensei, lendas, eu vou falar de lendas. Eu comecei a falar de lendas e eu falei aí já com vocês lendas. Então, vamos lá, galera. Não esquece aí de dar aquela força, aquela parada, aquele negócio, aquela lombra lá, aquela lambretona, moleque. Então, é isso aí. O vídeo é esse. Valeu!